todos, sejam todos bem-vindos. Que possamos nesse momento agradecermos a Deus e a Jesus por mais esse trabalho e nos colocarmos da melhor maneira possível, vibrando na paz, no equilíbrio, aproveitando a reflexão do Evangelho e colaborando com os amigos espirituais durante todo o trabalho. Que o Senhor nos abençoe. Nós escolhemos um texto para refletir, que é do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17 é o Sede Perfeitos. E o texto é o Homem no Mundo. É um texto um pouco grande, então nós não vamos lê-lo inteiro. Mas nós recomendamos que vocês façam isso, porque vale a pena. É um texto muito rico. O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir um impulso d'alma. Seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até à fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Um espírito protetor por Deus, em 1863. O Espiritismo nos ensina que somos espíritos temporariamente encarnados no plano físico, realizando a nossa evolução rumo à perfeição. Então, meus queridos amigos, cá estamos nós, encarnados no planeta Terra, vivendo papéis na família, vivendo papéis na sociedade, vivenciando experiências nas mais diversas áreas. Cá estamos nós trabalhando, aprendendo, ensinando, nos comunicando e convivendo com outros seres humanos. Isso é maravilhoso, não é mesmo? E mais ainda é pensar que todos os dias, ao abrirmos os nossos olhos em um novo dia, se apresenta a oportunidade de vivermos uma grande variedade de experiências. E nós costumamos, muitas vezes, separar essas experiências em experiências espirituais e experiências materiais. Costuma-se colocar como experiências espirituais orar, frequentar cultos religiosos, estudar ou ler livros sagrados ou doutrinas filosóficas e religiosas, meditar, jejuar, que mais? Participar de procissões, fazer oferendas, né? Coisas desse tipo é o que se coloca à conta de experiências espirituais. E as experiências materiais relacionamos ao trabalho profissional, ao trabalho no lar, aos cuidados com o nosso corpo, às atividades de lazer, aos eventos sociais. Mas,
Como nos diz o Espírito Kalunga, tudo é espiritual. E é mesmo, porque nós somos espíritos e nos projetamos em tudo aquilo que nós fazemos. Então, toda e qualquer experiência que nós realizamos, seja rezar ou preparar um almoço, seja ler a Bíblia ou tocar um instrumento, seja estar realizando uma atividade de trabalho ou estar no momento de lazer na frente da TV. Tudo isso é espiritual, porque tudo isso representa oportunidade de evolução para nós, espíritos imortais. Então, se assim pensarmos, vamos desenvolver um jeito novo de olhar para tudo que nós vivemos no dia a dia, né? Vamos desenvolver um olhar que transcende a materialidade em tudo que fazemos. Então, por exemplo, ao prepararmos um café da manhã, seja para nós mesmos ou para toda a família, podemos viver essa experiência de uma forma muito rica, que vai além do comer, né? Além de apreciar aquele café da manhã. Podemos viver esse momento pensando no alimento que vamos comer, da importância que ele tem para o nosso corpo, valorizando esse alimento, que fortalece esse instrumento valioso da nossa vida, para a nossa vida na Terra, que é o nosso corpo, né? Podemos também sentir a alegria, o prazer de preparar um café completo para os seres que nós amamos, para os nossos familiares. Se pensarmos no trabalho, podemos viver essa experiência para além do benefício financeiro, do benefício monetário, buscando focar nas oportunidades de aprender coisas novas, buscando sentir a gratificação, a alegria, o prazer de termos feito um trabalho bem feito. Podermos também focar e verificar constantemente a possibilidade de aprender a nos relacionar com as pessoas diferentes de nós. E no momento de lazer, estando diante da televisão, ali também nós podemos viver uma experiência rica. Podemos nos permitir relaxar, descontrair, sabendo que isso renova as nossas energias. Podemos ter um pensamento bom ou fazer uma oração ao ver uma cena de tragédia que afeta uma pessoa ou muitas pessoas. Podemos observar que tipos de programas são bons ou são ruins para nós, ou seja, nos afetam de uma forma positiva ou negativa, de modo que a gente venha fazer escolhas melhores. E podemos também nos permitir chorar diante de uma cena emocionante, de uma novela, de um filme, de uma apresentação musical, deixando fluir a nossa sensibilidade. Então, todas essas experiências constituem, em essência, experiências espirituais, servindo ao aprimoramento intelectual do espírito, ou seja, do desenvolvimento da inteligência, tanto quanto ao aprimoramento moral, que diz respeito ao desenvolvimento das virtudes que nos levam à conquista do amor. Então, o nosso irmão, nesse lindo texto, O Homem no Mundo, nos diz que para sermos virtuosos, nós não precisamos nos afastar do mundo e vivermos assim uma vida mística. Ele nos diz ao contrário, que nós devemos viver com os homens da nossa época e como vivem os homens. Ou seja, que nós devemos permanecer dentro do contexto social em que estamos inseridos. Mas ele nos orienta a não nos perdermos no mundo, a não nos esquecermos de que somos espíritos e filhos de Deus. E vai mais, ele diz que ter essa consciência da nossa condição espiritual e
e da nossa filiação divina, né? Manter essa conexão com o Criador é indispensável para crescermos espiritualmente e para termos boas companhias espirituais, né? Estando mais acessíveis à assistência dos bons espíritos. Ele diz também que é muito importante que em todas as experiências que formos viver, todos os atos que formos realizar, que a gente mantenha o pensamento em Deus, eleve, tenha um pensamento para Deus, né? Seja para pedir a sua proteção e orientação para aquilo que nós vamos fazer, ou seja para agradecer aquilo que nós terminamos de fazer, né? E isso não significa que a gente vai ficar rezando o dia inteirinho deixando de viver as nossas experiências, mas significa manter a conexão com o Criador em todas as experiências que vivemos. Então, isso tem sido muito forte atualmente, tem sido feito um chamado muito grande nesse sentido na atualidade. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu tenho percebido. Eu vou dar 2 exemplos só para vocês dessa minha percepção. Um músico que é do movimento Música de Rezo, estava falando outro dia sobre meditação, gostei muito da fala dele sobre meditação, e ele dizia de quantas pessoas falam da dificuldade de realizar 15 minutos, 30 minutos ou até 1 hora de meditação. Então ele recomenda que a gente faça pelo menos micro meditações durante todo o dia. O que seria isso? Ele diz, olha, a hora que acordar, antes mesmo de fazer a sua oração, se você tiver o hábito de orar ao acordar, antes de fazer isso, senta na cama, coluna ereta, feche os olhos e fique consigo mesmo, quietinho, em silêncio, na presença de Deus. Depois você faz a sua oração. E ao tomar café, de novo, sente-se à mesa, coluna ereta, olhos fechados e fica ali consigo mesmo, alguns segundinhos, na presença de Deus, na presença do Criador. E assim ao iniciar o seu trabalho, na hora do almoço, né? E até a noite, antes de dormir, antes de fazer as orações para dormir. Então, essa é uma recomendação que eu achei muito, muito interessante. E não tenho feito assim integralmente, mas tenho feito alguns momentos dessa experiência e achei muito, muito positivo mesmo, né? Esse momento de fazermos uma conexão com Deus, uma conexão com o Criador antes das nossas atividades. Também um espírito amigo, na nossa reunião de vibração virtual, nos exortou ao falar sobre a situação que vivemos na atualidade, a oração constante, né? Nos dizendo para nos fortalecermos através da oração, dessa conexão com o Criador a todo momento. Então, meus queridos, nós estamos sendo chamados a nos reconhecermos como espíritos imortais e não como homens mortais. Nós estamos sendo chamados a reverenciar a vida, reconhecendo o seu valor para todos nós. E nós estamos sendo chamados para o despertar espiritual, saindo desse sono profundo da materialidade. E rogamos a Deus que nos ajude a atendermos esse chamado. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite a todos. Mais uma vez, sexta-feira, estamos aqui para realizarmos a nossa vibração como sendo o passe que nós buscamos, mesmo que à distância, mas confiando que recebemos o melhor. Então, que cada um de nós possamos, neste momento, buscarmos verdadeiramente um recolhimento e trabalharmos conosco para que, conectando com os espíritos da equipe de Francisco de Paula Vitor, a gente possa receber tudo aquilo que nós estamos necessitando
em forma de equilíbrio, de paz. Então, que tranquilamente possamos fechar os nossos olhos, procurando na respiração a forma de nos recolhermos, inspirando e soltando o ar com tranquilidade, com profundidade. Vamos respirando com calma, desejando firmemente nos tranquilizarmos, a fim de que possamos nos afastar de todas as preocupações, de tudo aquilo que povoa nossa mente durante todo esse dia. E com tranquilidade, nós vamos nos imaginando que chegamos na casa espírita, entrando no seu salão e sendo recebido pela equipe espiritual de Francisco de Paula Vitor, que nos conduz até o centro de um círculo que eles fazem. Então, tranquilamente, nós sentamos no meio desse círculo e, olhando para os espíritos que ali se encontram, nós deixamos mergulhar nesses olhares amorosos, tranquilos e serenos, que vão nos deixando num estado maior de tranquilidade, de paz, de harmonia. Então, esses trabalhadores maiores estendem as suas mãos sobre nós e deixam cair sobre nós uma chuva de luzes, uma chuva de bênçãos, que vai penetrando pela nossa cabeça, que vai tomando o nosso corpo por inteiro, que vai tomando muito mais do que só o nosso corpo, pois atinge o nosso perispírito e nos atinge como espírito que somos e vai nos concedendo muito amor, uma sensação de sermos amados por Deus, por essas criaturas divinas, uma sensação de sermos plenos, plenos de paz, plenos de harmonia, plenos de confiança, de tranquilidade. Deixemos que essa forma de sentir tome conta de nós. Imaginemos a luz, façamos com que ela vá penetrando os nossos pensamentos, modificando crenças, tornando elas mais positivas, mais esperançosas, crenças que nos fazem bem. Busquemos pelos pensamentos que realmente resolvem a nossa vida, que nos faz alcançar soluções mais positivas. Imaginemos essa luz chegando no nosso peito e trabalhando os sentimentos que aí temos, positivando cada sentimento, buscando o sentimento do amor em nós. Imaginemos aquilo que amamos com mais força e através desse sentir nós possamos alongar e ele vai tomando todo o nosso peito, todo o nosso campo de sentir. E nós vamos sentindo mais bem-estar. Nós vamos nos abrindo para a alegria,
que esse momento nos proporciona. Nós vamos nos abrindo para a gratidão por estarmos aqui, buscando pelo melhor de nós. Então deixemos que a gratidão tome forma dentro de nós, que ela tome conta de nós, que ela nos torne mais felizes. Vamos deixando que essa luz vai fazendo esse trabalho em nós, vai nos curando de tudo quanto é dor, de quanto sentimento que já nós não queremos mais, e vamos nos transformando num polo de luz, num polo de amor. Assim, nos sentindo gratos, nós olhamos para a equipe que temos à nossa frente e à nossa volta, e nós os agradecemos com todo o poder da nossa gratidão. Nós agradecemos pelas bênçãos que recebemos neste momento, a cada um deles, e rogamos a eles que nos ajude a cultivar em nós tudo aquilo que nós recebemos de bom, que nos ajude a conservarmos isso no dia a dia o mais que pudermos, a sensação de bem-estar, a sensação de sermos amados, de sermos filhos de Deus muito amados, que nós possamos conservar isso durante toda a semana, que esses irmãos maiores possam nos auxiliar nesse sentido. Muito agradecemos a Paula Vitor e toda a sua equipe pelas bênçãos que nós recebemos. E elevando o nosso pensamento, agradecemos a Jesus, esse irmão maior, e agradecemos a Deus, nosso Pai, que muito nos ama a todos, pelas bênçãos desse instante. Graças, meu Deus, graças, meu Pai. E agradecemos a cada um de nós que aqui nos colocamos, que em busca do melhor para nós nos movimentamos, e isso é motivo de agradecermos a nós mesmos. A todos que aqui estiveram, boa semana e até sexta, se Deus quiser.